Ouça agora a saudação do culto vesperal, do dia 25 de julho de 2026. Desejo uma ótima noite a toda a família messiânica, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto vesperal, momento em que nós oramos a Deus e agradecemos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A gratidão é a ferramenta mais poderosa no nosso relacionamento com Deus. Hoje nós ouvimos o ensinamento O Planeta Terra Respira, já como preparação para o culto do mês de agosto, que é um culto dedicado à coluna de salvação pela agricultura e alimentação natural. Então, nesse ensinamento, o Mersama está falando da grande natureza e de algumas características dessa grande natureza, né? Então, ele está falando aqui que o planeta Terra respira. Então, ele vai falar dos ciclos, né? Hoje é a primeira parte, amanhã nós vamos ver a segunda parte desse ensinamento. Ele fala dos ciclos, né, da Terra, principalmente nessa primeira parte, então da primavera, verão, outono, inverno, né, e como esses ciclos também influenciam o ser humano, né, trazendo num certo momento mais energia, num outro momento um recolhimento maior, né, e que existem também os outros ciclos, né, ele vai citar também o ciclo da Lua de 28 dias, o ciclo do Sol, a cada 11 anos que surgem as manchas solares, né? Mas Mersama fala que a grande natureza, ela é a própria verdade, é sempre um bom exemplo que serve também como aplicação para as nossas vidas, no dia a dia, nos nossos projetos, nos nossos objetivos, né? Então, nesse ensinamento, Mersama está falando de ciclos que também acontecem na nossa vida, então existe uma inter-relação até mesmo entre os ciclos da natureza, dos planetas e também da nossa vida, e também nos nossos projetos, nos nossos objetivos, também é importante entender que existem esses ciclos, né? Momento em que, mesmo na purificação, existe um processo de purificação, na graça também existe um processo de aprendizado, de crescimento, de purificação, para que depois aconteça a graça. E que muitas vezes o problema acontece quando nós não entendemos essa questão do ciclo e do tempo certo para cada coisa, não respeitando o ciclo natural de todas as coisas. Então, quando o ser humano intervém de forma artificial, ele prejudica esse processo natural que geraria o melhor resultado, né? Então, a questão dos ciclos, o tempo certo de cada coisa e a interdependência de todas as coisas. Então, mesmo a Lua influencia as marés, o Sol influencia a Terra, a própria Terra, as estações do ano influenciam o ser humano e também nós, os seres humanos, nós influenciamos uns aos outros. Então, também serve como modelo para entender que a minha própria felicidade depende de eu criar à minha volta a felicidade das outras pessoas. Amanhã veremos a segunda parte desse ensinamento bastante profundo. E ouvimos a experiência de fé da Karina Alves de Oliveira. Ela tem 39 anos, ela tem 8 anos de membro, ela é do Jore Center Sabará, é um relato muito forte de superação da saúde, também a união da família na fé, no acompanhamento, né? Então ela relata que desde 2017, apesar dela ser membro há 8 anos, ela estava afastada das atividades religiosas da Igreja Messiânica, até que em fevereiro de 2025 ela foi muito impactada com a purificação da mãe, né, Dona Maria Silva, que teve um AVC. E nessa situação ela ficou muito preocupada, a mãe começou, não, teve dificuldade de locomoção, de fala, teve que ser hospitalizada, né? E diante dessa insegurança, desse grande abalo, ela foi buscar ajuda, procurou, né, a unidade religiosa, conversou com a ministra Letícia, solicitando assistência religiosa, né? E os missionários começaram a dar assistência religiosa para a mãe dela, e ela tomou a decisão também, vendo esse empenho dos membros, né, que ela também queria dar assistência para a mãe, então reconsagrou o Ricari para poder ministrar Jorei na mãe, né, e a resposta foi muito rápida. A mãe, com essa assistência religiosa, em poucos dias, em 10 dias, ela já começou
a melhorar bastante, se locomover, ganhou, né, força até para começar a receber jorei na própria igreja, né, então indo até a igreja para receber assistência religiosa. Então, eh, a filha também, né, a Karina ficou muito feliz e com essa dedicação, assistência religiosa, reconsagração do Ricari, ela disse que ela também, que estava muito, enfraquecida com a situação, preocupada, também ganhou força, ganhou equilíbrio emocional para superar essa purificação. E todas essas graças, né, acabaram culminando em março de 2025 com a outorga da mãe, né. Então a mãe, recebeu o Ricari e, assim, foi melhorando cada vez mais. As irmãs, né, nos meses seguintes, a Karen e a Isabel, também, nos meses das sequências, receberam o Ricari também, estão conquistando aí a família toda messiânica, né. Então é um modelo, né, um grande exemplo que muitas vezes nós falamos sobre o Jorei, falamos sobre a igreja, mas a melhor forma de divulgar a fé é o nosso próprio exemplo de dedicação, os milagres que acontecem. Hoje a Karina está dedicando bastante, ela está fazendo o nível 2, né, e com muita gratidão renovou o seu compromisso com a obra divina. Parabéns, Karina, muito obrigado por compartilhar sua experiência com todos nós. Desejo uma ótima noite e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.